né, e ele fosse preso da saúde, foi publicado em primeira mão pelo UOL hoje também, que a mortalidade infantil Yanomami está superando a de Serra Leoa, a pior do mundo. Ele está meio certo quando ele diz, sim, que o Mourão era o responsável ali pela operação, e isso é uma coisa que eu quero perguntar para o Maurício Ângelo, que cobriu as agendas do Mourão com os garimpeiros. Mas ao contrário do que está falando aqui o chat, gente, o nosso convidado anterior ele estava falando a respeito do judiciário. O Ricardo Salles eu acho que tem que ser punido. Eu acho que quando ele joga a culpa nos militares, ele está se eximindo de crimes ambientais e de crimes dentro do governo Bolsonaro, depois dele ter deixado a boiada passar. Então, e não é revanchismo isso que eu estou fazendo, gente. Eu estou falando isso muito sobriamente. É que quando ele é questionado pela mídia, ele diz que ele não tem medo de ser punido. E ele também tem um acobertamento de grupos de comunicação, como a Jovem Pan, onde ele é colunista, outros locais onde ele tem voz, para continuar falando esse tipo de abobrinha. Então ele tem responsabilidade sim pelo que aconteceu. Ninguém está falando aqui que não devem ser punidos as pessoas responsáveis pelo governo Bolsonaro. Mas sem mais delongas, eu quero chamar aqui o nosso convidado Maurício Ângelo, que é o editor lá do Observatório da Mineração, e perguntar: Maurício Ângelo, seja bem-vindo ao DCM. Queria perguntar para você, afinal de contas, temos que responsabilizar Ricardo Salles, o senador recém-eleito Hamilton Mourão? Como é que ficam os ex-integrantes do governo Bolsonaro? Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem vai assistir depois. Pedro, de fato, como você disse, é possível concordar até certo ponto com o Ricardo Salles quando ele diz que, de fato, os militares têm a participação enorme, gigantesca na tragédia Yanomami, mas não só, né, mas do garimpo ilegal de modo geral em toda a Amazônia, que explodiu durante o governo Bolsonaro, e os fatos mostram isso, né? Aumentou, o garimpo ilegal na Amazônia aumentou mais de 600% na última década, 600%, com destaque especial para os 4 anos de governo Bolsonaro. E aí a gente pode discutir aqui, obviamente, as razões para isso, né? Que explica essa explosão do garimpo ilegal. Agora, o Ricardo Salles, a gente sabe bem, isso são fatos que eu noticiei, eu investiguei e muita gente também mostrou. Por exemplo, o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, transportou garimpeiros ilegais lá do Pará, de Itaituba, para se encontrar com Salles aqui em Brasília. Então, aí tem um link direto entre Forças Armadas e Ricardo Salles e garimpo ilegal, né? Um avião transportando um garimpeiro para se encontrar com o ministro do Meio Ambiente na época em Brasília, como se fosse uma coisa normal, corriqueira, tranquila, né? Bacana. E ele fala, né? Obviamente, o Ministério do Meio Ambiente tinha e tem enorme responsabilidade no que acontece ou deixa de acontecer. Essas operações que são feitas em conjunto, no IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Forças Armadas, etc., que agora o governo está montando, de fato, uma força-tarefa para finalmente expulsar os garimpeiros da TI Yanomami. Essas operações, por exemplo, na época do Salles, vazavam. Os garimpeiros sabiam com antecedência quando ia acontecer a operação, de que maneira. Então, tinham todo o tempo do mundo para, né, se esconder maquinário, sair do local do crime, porque é disso que a gente está falando. Né? E essas reuniões que eu estou mostrando aí nessa foto a gente tem 3, 4, né? Figuras que dá para ver muito importante. O Hamilton Mourão, que está de costas, o José Altino Machado, que é uma figura do garimpo em Roraima desde os anos 70 e 80, o Dirceu Frederico Sobrinho, que é um empresário, dono de TVMs, de refinarias, presidente da Associação Nacional do Ouro, a ANORO, que é um dos maiores empresários do garimpo, toda a cadeia do garimpo no Brasil hoje, alvo de operações do Ministério Público Federal, chegou a ser preso ano passado. E o Wesley Tomás, que era um vereador de Itaituba, que esteve inúmeras vezes em Brasília, inclusive se reuniu com o André Mendonça, que hoje é ministro, né, do STF, na época estava na AGU, foi eleito deputado estadual pelo Pará na última eleição.
esse que está com a cabeça baixa, aí, o último, né, que dá para ver. Então, assim, essa não foi a única reunião. Tiveram várias reuniões. Os lobistas, o lobby do garimpo, esses lobistas, aí surgiram várias associações de garimpeiros, de cooperativas, instituições, de modo geral, representando essas pessoas, estiveram reunidos com o Mourão, com o Salles, com o Onyx, com o próprio Bolsonaro, enfim. As agendas mostram muito isso, e a falta de ação do governo ilustra muito bem. Como eu disse, o governo, quando quer fazer, ele faz. Então, o governo Lula agora, ele quer combater o garimpo ilegal, até porque muitas das lideranças indígenas que denunciavam essa situação em Yanomami, por exemplo, essa questão das crianças em Yanomami, por exemplo, no último ATL de 2022, acampamento que ocorre aqui em Brasília anualmente, que reúne milhares de indígenas do país inteiro, é uma tradição, tem muitos anos que isso acontece, foi denunciado aqui o Júnior Yanomami, que é a liderança principal, que está junto com o Davi Copenau, e o seu filho, Dário, denunciou aqui, em abril do ano passado, no ATL, que 300 crianças Yanomami tinham morrido no ano anterior, 2021. Então, tudo isso o governo tinha plena consciência do que estava acontecendo. Tudo isso foi fartamente denunciado. Foi quando foi lançado o relatório Yanomami sob ataque. Tem mais de 100 páginas no relatório, com tudo mapeado, tudo explicado, tudo. Eu digo e repito, nenhum outro caso foi tão mapeado, estudado, reportado, investigado, relatado, como o caso Yanomami. Todo mundo sabia muito bem o que estava acontecendo. Foram feitas inúmeras denúncias pelas instituições indígenas, pelas ONGs que atuam junto com os indígenas, relatórios, ofícios, dezenas de ofícios enviados ao Mourão. De fato, os militares têm papel central nisso, porque está falando de um governo Bolsonaro, que era um governo militar, Bolsonaro militar, Mourão militar, toda a cúpula do governo era basicamente militar, militares que foram colocados em cargos estratégicos de chave no IBAMA, no ICMBio, na FUNAI, na CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena. Então, realmente, os militares têm a responsabilidade em todo esse cenário, seja na terra Yanomami, seja na terra Munduruku, no Pará, ali que é outro centro de garimpo legal muito importante, que é para onde, muito provavelmente, boa parte desses garimpeiros que estão sendo expulsos da TI Yanomami vão agora, ali toda aquela região. Então, o problema do garimpo, de fato, é muito complexo. Ele realmente não começou no governo Bolsonaro? Não começou. O governo Bolsonaro inaugurou o garimpo legal no Brasil? Não, ninguém está falando isso. Realmente é um problema estrutural de décadas, especialmente da década de 80 em diante, que você tem fluxos e refluxos, por assim dizer, por uma série de razões, pela atuação do Estado, pela própria a cotação do ouro no mercado internacional, também estimula ou não as pessoas a irem para o garimpo legal. São problemas crônicos de Roraima e do Pará, especialmente, norte do Mato Grosso ali. Mas, como a gente sabe, você tem uma tonelada de fatos que provam isso, a atuação do governo Bolsonaro, junto com a cotação do ouro no mercado internacional, que bateu recorde ali em 2020 na pandemia e se mantém em patamar muito elevado, gera um estímulo enorme de invasão de terra indígena. Bolsonaro disse que não ia demarcar nenhuma terra e cumpriu, disse que a fiscalização ia ser flexibilizada e isso foi cumprido. O próprio Ricardo Salles ele pode negar ou não essa questão do passar boiada, que virou uma frase, virou repetida exaustivamente e com razão. Quase um slogan. Mas a gente fala, isso assim, eu sempre falo, cara, isso foi uma reunião que veio à tona, umazinha só. Você imagina que esses caras não falavam ali no escurinho do Zap, do WhatsApp, que maravilha, ou nas N outras reuniões, seja ali do corpo ministerial, além dessa fala do Salles, você tem outras coisas complicadíssimas nessa reunião que veio à tona na época. Você imagina, ali no conforto de estar entre eles, como é que, além de tudo que o próprio Bolsonaro cansou de falar, as coisas absurdas, tudo isso se reflete. Então, o que houve no caso de Yanomami e várias outras terras indígenas na Amazônia, foi de fato um genocídio. A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, cansou de denunciar isso, foi ao STF, foram ao Tribunal Internacional, Penal Internacional, dezenas de denúncias e relatos, Você citou o Bruno e o Dom, que foram assassinados, Eu escrevi na época, o assassinato do Bruno e do Dom está repleto das digitais do bolsonarismo.
porque o contexto, o cenário que propiciou que esse assassinato ocorresse, não tem como você desvincular da atuação do governo Bolsonaro. Nessa militarização, nessa fragilidade institucional generalizada, né, da FUNAI, das frentes etnoambientais da FUNAI, que é quem está lá na ponta, cuidando diariamente do território, das Forças Armadas foram colocadas a favor do lobby garimpeiro. Então é muito difícil você convencer alguém, né, de fazer alguma coisa quando os seus amigos, seus sócios, parceiros, seus conhecidos, você está atendendo a outros interesses, não aqueles que você está sendo instado a se pronunciar, a agir, a fazer. Então teve ações durante o governo Bolsonaro de combate ao garimpo, teve, até porque a gente está falando de servidores de carreira, né? Dezenas e centenas de milhares de servidores de carreira nessas instituições, IBAMA, Polícia Federal, etc., que não se deixaram contaminar totalmente pelo bolsonarismo e resistiram a essa corrupção institucional, né? Essa infecção generalizada nas instituições da República. Isso tudo está fortemente comprovado, mas o governo nunca quis, de fato, acabar com o garimpo. É fácil acabar com o garimpo? Não, não é. A gente está falando da terra Yanomami, por exemplo, que era o tamanho da Suíça, que é a maior terra indígena do Brasil, que está ali na região de fronteira, Roraima, Amazonas, Venezuela. Obviamente é uma logística extremamente difícil, mas é possível quebrar a logística do garimpo, é possível expulsar, se não 100%, a grande maioria desses garimpeiros, como o governo está fazendo agora, quebrando logística por via aérea, quebrando logística por barco, né, colocando operação de inteligência permanente, ou pelo menos enquanto for necessário, porque, de fato, você ir lá destruir meia dúzia de escavadeira, etc., enfim, de balsas, etc., de instalações, não vai resolver. E, claro, é preciso você enfrentar isso de modo estrutural, é preciso oferecer alternativa econômica para essas pessoas, é preciso. A gente está falando de uma rede muito ampla que envolve, por exemplo, o governador do estado, né? O Antônio Denário, lá no caso, que é bolsonarista, que atuou a favor do garimpo, tentou aprovar leis a favor do garimpo, que depois foram barradas no STF. Então, você tem toda uma conjuntura atuando a favor do garimpo para que se chegar nessa situação. São muitos responsáveis. De fato, não é um, ou dois, ou três, é muita gente que atuou em conjunto para que se chegasse nessa situação que o Brasil finalmente acordou, pelo menos agora, em 2023, para ela. Até porque quando você tem um governo disposto a mostrar, a encarar as coisas como são, a nação, inevitavelmente, é chamada a olhar para o problema, né? Encarar de frente. Por mais que você tenha uma série de matérias, denúncias, reportagens, até mesmo da grande mídia, né? Uhum. Também fizeram matéria sobre isso, mas agora a coisa tomou outra dimensão. Maurício... Passou da hora. Pode falar. Desculpa, te interrompi. Não, eu só queria, porque tu estavas falando com a questão de acabar com o garimpo ilegal, e a gente tem debatido aqui na nossa programação muito se não haveria necessidade de acabar com o garimpo. Se o garimpo já não é uma forma de atividade destrutiva e que deveria acabar, né? A gente sabe que existem os interesses econômicos e tudo mais, mas separar entre garimpo ilegal e legal, até que ponto isso realmente preserva essas comunidades e a natureza? E eu quero complementar a pergunta da Maria Fernanda com um trecho aqui da reportagem da Alexa Salomão. Você falou muito bem, Maurício, que na grande mídia também estão saindo apurações importantes. Como o garimpo ilegal esquenta ouro das terras indígenas do Brasil. Tem um trecho da matéria que diz aqui que é bastante interessante. Em 2020, o Ministério Público Federal lançou uma publicação intitulada Mineração Ilegal de Ouro na Amazônia, Marcos Jurídicos e Questões Controversas. Basicamente, eram 260 páginas explicando como a estrutura normativa do garimpo precisa ser revista. O documento destaca que o erro básico do legislativo é trabalhar com a imagem do garimpo peneirando pepitas nas margens de um rio. A exploração agora conta
com maquinário pesado, aviões, balsas, dragas, escavadeiras hidráulicas, produz rastros de destruição socioambiental em reservas indígenas e florestas, com índices alarmantes de ilegalidade, não raro associada ao crime organizado. A atividade paira numa espécie de limbo. Apesar do porte das máquinas, a lógica garimpeira não se equipara à mineração formal das empresas. No garimpo, não há controle empresarial ou ambiental. Basta gritar ouro e a turma vem, afirma o advogado Fernando Scaff, especialista em tributação mineral. Tem gente com muito dinheiro para bancar o descontrole que vemos e, na outra ponta, tem quem se equipara a escravo. Isso acaba também dando verniz de verdade, Maurício, para declarações daquele abestalhado do Aldo Rebelo, que vem falar que o garimpo tem que ser incorporado na cultura indígena. Queria que você comentasse isso também. Assim, eu acho que é melhor me recusar a comentar as declarações do Aldo Rebelo, porque não merecem réplica, né? Mas a gente pode tentar entender um pouco o contexto. De fato, o que você acabou de ler é verdade. O garimpo, a gente está falando de o garimpo deixou de ser uma coisa artesanal, uma coisa ali de pessoas que, por não ter alternativa econômica, vai para a beira do rio com a bateia ali, tentar conseguir alguma coisa para sobreviver. Isso ainda existe? Existe em algumas regiões do país e tal, é verdade, na própria Amazônia existe, mas o está falando do garimpo aqui, que se industrializou, usando maquinário pesado, maquinário que cada escavadeira dessa custa quase R$1 milhão. Além do... Você tem um custo do maquinário, que é gigantesco, você tem um custo da logística aérea, que a gente está falando de pessoas pobres que mantêm isso. Está falando do todo o fluxo, né, de bilhões de reais, de como esse dinheiro é lavado no mercado legal. E aqui vale mencionar que o Banco Central, querendo ou não, o Banco Central que agora está em pauta, né, para essa disputa entre Roberto Campos e Lula, a questão dos juros, inflação, etc. O Banco Central ele regula as DTVMs, as distribuidoras de valores imobiliários, que são as empresas responsáveis por receber esse ouro do garimpo, transformar em ativo financeiro e colocar esse ouro no mercado. E pelo fato de a cadeia do ouro brasileira ser completamente descontrolada, desregulada, pelo fato de ser muito fácil você forjar uma origem do ouro, quando ela supostamente poderia ser legal, quando ela é ilegal, mas você pode dizer que ela veio de uma área oficial e vender ali, porque o preenchimento é todo manual, nota fiscal preenchida na mão, se eu tenho um controle muito falho da Agência Nacional de Mineração, que também foi colocada para atuar a favor do garimpo, que mudou várias regras infralegais a favor do garimpo, né, que passou a dar respostas automáticas, digamos, se um pedido não for analisado no prazo X de 30 dias, por exemplo, dependendo qual é o pedido, se a agência não se manifestar, está dado ok. Relatório da CGU do ano passado mostra como que a agência e as superintendências regionais da ANM, que cuida das permissões de lavra garimpeira, como é que o controle é mínimo, inexistente, falho, sem transparência, cercado de conflitos de interesses de médias mineradoras, de lobistas, de gente que é superintendente e tem mineração, né, incluindo no Pará, por exemplo. Então, sobre a sua pergunta, a questão desse garimpo legal e ilegal, né? De fato, é muito difícil falar em garimpo legal do ponto de vista de como essa atividade seria menos danosa ao meio ambiente, às comunidades, assim como a mineração. Eu sempre falo, olha, se alguém quiser me dar um exemplo de um garimpo ou de uma média e grande mineradora, pelo menos, que tem uma atuação em algum lugar, de certa maneira responsável, de certa maneira sustentável, entre aspas, aceitável, razoável, que não gerou impacto, né, seja na água daquela comunidade, seja nos rejeitos, na barragem, na qualidade do ar, poluição sonora, etc., alguém poderia me dar, porque eu não conheço nenhum. E eu tenho investigado e lido e pesquisado sobre mineração no Brasil e no mundo há mais de 7 anos já. O observatório foi criado em 2015, quando rompeu a Barra de Mariana. Mais de 7 anos eu não conheço nenhum exemplo no Brasil e fora do Brasil. Então, de fato, essa questão do garimpo legal e ilegal precisa ser revista, as regras precisam ser revistas, a cadeia do ouro precisa ter um controle infinitamente maior do que se tem hoje, porque senão o que vai acontecer é você ter uma atuação
uma operação estruturada na TI Yanomami, por exemplo, esse pessoal sem nenhuma oportunidade, nenhum incentivo, e obviamente também financiado pelos grandes empresários do garimpo, vão buscar outros lugares para exercer essa atividade ilegal, especialmente, já falei aqui, Itaituba, no Pará. Serra Pelada, quando Serra Pelada foi desmontada, digamos assim, esses garimpeiros foram invadir a região ali da terra Yanomami, que não tinha sido demarcada ainda, mas foi a primeira massiva invasão de garimpo nos anos 80 na terra Yanomami, quando Romero Jucá, sempre bom lembrar, era presidente da FUNAI, nomeado pelo Sarney. Mesmo Romero Jucá, que se tornou figura-chave, né, em todos os governos desde a redemocratização, que foi nomeado governador de Roraima depois, foi senador, etc, e está aí até hoje, atuando nos bastidores. A Comissão da Verdade aponta a participação do Romero Jucá na época lá do genocídio de Yanomami, nos anos 80. Figuras como José Altino Machado estavam lá no garimpo nos anos 80, o mesmo que está se reunindo com o Mourão aqui hoje. E os exemplos seguem. Então, realmente Maurício, começou ontem, mas o contexto, é preciso olhar para o contexto histórico para entender como é que se chega no ponto em que chegamos. Desculpa te interromper, mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre a fundação do Observatório lá em 2015, com o rompimento da barragem de Mariana. Eu admiro bastante o trabalho De Olho nos Ruralistas, de mídias mais especializadas que fazem o jornalismo investigativo e que vão bem a fundo dessa questão, saem um pouco do cotidiano, que às vezes o jornalismo mainstream, ou mesmo de esquerda, vai atrás do que está pegando nas redes sociais, ou que as pessoas estão comentando cada vez mais. Mas eu ia te perguntar uma coisa, que acho que talvez aflinja boa parte dos jornalistas que tentam se especializar. Você não se sente um pouco solitário na hora de fazer essas investigações? E às vezes sente que falta também a nossa classe dos jornalistas se aprofundarem e denunciarem mais o que esteve em curso dentro do governo Bolsonaro? Essa é uma pergunta, Pedro, que daria para a gente destrinchar em vários pontos aqui, né, sobre o estado do jornalismo brasileiro, o jornalismo independente. Assim, por muito tempo, e ainda um pouco tem esse sentimento, claro, de você ser né, quase um homem só, ou uma equipe muito reduzida, investigando uma questão mineral que é extremamente complexa. Né? Você fala que está falando de mineração industrial, do garimpo, do lobby por trás, dos financiadores, de toda a cadeia internacional de exportação e importação desses minérios, de todos os impactos socioambientais em diferentes comunidades, toda a incidência política, toda a parte legislativa, né, que vai mudando no Congresso, das próprias também, da ANM, MMA, enfim, é uma infinidade de coisas que realmente, às vezes você para e pensa assim, meu Deus, quando eu escolhi uma coisa mais simples, né, para investigar, por que eu estou fazendo isso, né? Às vezes você me pergunta, mas eu acho que, assim, de modo geral, nesses 7 anos, por exemplo, a questão da mineração passou a ocupar um espaço na mídia que não tinha antes, né? Estamos aqui agora conversando também em função disso, seja na mídia independente, de esquerda ou não, alternativa, mesmo na grande mídia. O governo Bolsonaro, pela hecatombe ambiental que foi o governo Bolsonaro, essa cobertura socioambiental em geral se aprofundou razoavelmente, né? Com mais frequência e com mais profundidade também, pelo interesse da própria sociedade, que começou a se dar conta de que, bom, isso é uma questão fundamental para todo mundo, né? A mudança climática não vai acontecer amanhã, daqui 10, 20, 30 anos, está acontecendo agora. O que acontece lá na Amazônia impacta todo mundo. Não é, entre aspas, só na terra indígena, só, entre aspas, a população ali que está morrendo diretamente, que é gravíssimo, inaceitável, obviamente. Mas essa cadeia a cadeia do ouro, por exemplo, chega a todo mundo, pode estar no seu anel de casamento, do ouro que você comprou, que você não tem controle. O Brasil não tem controle, gente. Não tem garantia mínima de que o ouro do seu anel, do seu brinco, do seu colar, etc., para dar um exemplo direto, que está ali no dia a dia da vida das pessoas, seja de uma área legalizada, uma área que não tenha conflito, que não tenha problema. Não existe essa garantia. Como nessa reportagem, né, Maurício, do Repórter Brasil, né? A Apple, Google, Microsoft e a Amazon usaram ouro ilegal de terras indígenas brasileiras
uma delas, a TI Yanomami, né? Sim, sem dúvida. O Observatório, o Repórter Brasil, a Amazônia Real, De Olho nos Ruralistas, e a agência pública, enfim, o próprio Intercept, o ECO, vou esquecer de alguém aqui, com certeza. Mas esses veículos investigaram toda essa cadeia. Né? Eu mesmo fiz várias matérias no Observatório, fiz também parceria com o Repórter Brasil, que faz um trabalho brilhante nessa área, mostrando justamente quem são esses financiadores, quem são esses empresários, para onde que esse ouro vai, como é que esse ouro entra no mercado, né, internacional e nacional, ouro que muito provavelmente está vindo de terra indígena. E você não tem controle nenhum, você teve todo um... Enquanto, como diz uma das matérias recentes que eu publiquei, né, enquanto os Yanomami estavam pedindo ajuda, o Bolsonaro e companhia, presidente da FUNAI, Ricardo Salles, Hamilton Mourão, estavam tentando aprovar o PL 191/2020, que autoriza mineração e agronegócio em terras indígenas. Esse PL foi enviado em fevereiro de 2020 para o Congresso, com assinatura, sempre gosto de lembrar, de Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, e Sérgio Moro, que era ministro da Justiça na época, hoje senador eleito. Ele já até disse, não, assinei, porque faz parte ali do trâmite burocrático, não tenho nada com isso, está lá a sua assinatura. E o governo fez um esforço gigantesco, junto com Arthur Lira, esse mesmo Arthur Lira, que era unha e carne com Bolsonaro, que tinha um casamento, segundo o próprio Bolsonaro, né, entre aspas, tinha um casamento com Arthur Lira pressionou e tentaram aprovar isso no Congresso, junto com a bancada, né, do garimpo, que é vinculada a esses interesses, tentaram aprovar esse PL. Mas se o garimpo legal já é tão forte dentro de terra indígena, que diferença faz? Você abrir oficialmente terra indígena para mineração industrial, você vai ter, obviamente, um impacto gigantesco. E mesmo o exemplo, né, de mineração em terra indígena maravilhoso que o governo Bolsonaro fez, várias reuniões e incidências e viagens, que seria o Canadá, onde a mineração em terra indígena é permitida, como se fosse uma maravilha no Canadá, e não é. Eu investiguei também lá como funciona no Canadá. Você tem rompimento de barragem grave no Canadá em 2014, você tem uma série de conflitos gravíssimos no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no Chile. É terrível, mineração em terra indígena em todo lugar do mundo onde que é autorizada, por fundo de garimpo legal, fundo de mineração industrial. Muitas dessas mineradoras que atuam nesses países que eu citei atuam também no Brasil. Você tem situações terríveis, drásticas, de contaminação socioambiental, de rompimento de barragem, de ameaças à comunidade, né, de um poder completamente... A balança completamente... Né, o poder de uma grande mineradora, de uma comunidade indígena, para fazer valer os seus direitos, para assinar um tratado, um acordo, é completamente desigual. Então, esse é o modelo que o Bolsonaro tentou aplicar oficialmente, né, aprovar oficialmente, como em projeto de lei, enquanto ele estava no poder. Não conseguiu. Mas o PL está aí, está na mão do Arthur Lira. O Congresso, como a gente sabe, é lotado de parlamentares ligados ao garimpo e ao agronegócio, que também autoriza a plantação de soja dentro de terra indígena, que já existe em alguns lugares, que não deveria existir, nos Chavantes, nos Parecis, por exemplo. E Bolsonaro, presidente da FUNAI, que era um delegado da PF, Marcelo Xavier, fizeram reuniões com gente a favor de garimpo, de agronegócio em terra indígena, para pressionar, para incentivar que lideranças indígenas, cooptadas pelo poder econômico dessa turma, convencesse mais gente a fazer pressão para conseguir aprovar esse projeto de lei, para autorizar, para liberar geral mineração e agronegócio dentro de terra indígena. O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, também quis ter uma nota técnica pedindo a revisão de um parecer da AGU para aprovar a mineração dentro de floresta nacional. Então, a administração Bolsonaro atacou todas as unidades de conservação, qualquer área protegida, né, qualquer salvaguarda ambiental que existisse, né, o Código de Mineração, que ainda conseguiu encaminhar um texto no último mês do ano passado, em dezembro, junto com Arthur Lira, Joaquim Passarinho, que é um deputado do Pará, fortemente ligado a essa bancada do garimpo, que recebeu aquele George Washington, terrorista, que tentou explodir a bomba aqui em Brasília, no aeroporto de Brasília, no caminhão-tanque de combustível, foi recebido pelo Joaquim Passarinho cerca de um mês antes desse atentado. Olha que coisa curiosa, né? Então, assim,
essa rede está em tudo. Se você olhar nos últimos anos, e você tem vários outros exemplos aqui que eu posso dar de como esse povo foi se articulando nos últimos 4 anos. E, repito, é complexo, é difícil, não basta apenas uma operação na TI Yanomami, na TI Munduruku e na Caiapó, no Pará, que são os outros, em termos de terra indígena, as mais afetadas pelo garimpo ilegal, também é preciso fazer operações lá. E, para finalizar, claro, ampliar as oportunidades que esse povo tem de vida, porque, de fato, a gente está vendo muita notícia, né, na expulsão da TI Yanomami agora, e os garimpeiros saindo, fugindo, passando dias, reclamando seus direitos humanos, a gente vai morrer, eu preciso de mais tempo para sair daqui, nem todo mundo é bandido. De fato, realmente, está falando também de gente, de trabalhadores, de pessoas que são exploradas por esses empresários do garimpo, pelas facções criminosas que entraram no garimpo, porque é muito fácil lavar dinheiro do ouro dentro do garimpo, como eu já disse aqui. Você tem uma incidência muito grande, por exemplo, de trabalho escravo dentro de garimpos. Eu fiz matérias, por exemplo, mostrando quantos trabalhadores, mais de 300 trabalhadores foram resgatados em garimpos, em condições análogas à escravidão em garimpos no Brasil nos últimos anos, matéria de 2021, e esse número, com certeza, está muito abaixo da realidade, porque a capacidade que o Grupo Móvel Especial tem de realizar operações e de investigar as denúncias é infinitamente menor do que a extensão do problema concreto real, né? Então, é preciso, de fato, separar o trabalhador explorado em condição até análoga à escravidão do grande empresário do garimpo que está lucrando bilhões com isso, muitos deles aliados diretos e indiretos do governo Bolsonaro e de gente que foi eleita, que segue em Brasília, segue com poder parlamentar, Hamilton Mourão, Ricardo Salles, Pazuello, o Ministério da Saúde, o que foi feito na CESAI, Damares Alves, esse pessoal continua aqui, né? O bolsonarismo, de modo geral, não vai acabar, não vai se desmobilizar, porque o governo mudou, como a gente está vendo sempre, né? Todos os dias. Uhum. Maurício, tu falasses uma série de organizações que compõem essas ações do garimpo ilegal e também do avanço sobre as terras indígenas do agronegócio, e eu senti falta da religião, ou seja, das igrejas evangélicas, o que a gente pôde acompanhar das informações que foram vindo das terras Yanomamis foi que haviam pregadores, ONGs, que receberam muito recurso público para estarem lá com os indígenas, para fazerem trabalhos. Tu achas que existe alguma relação desses missionários, dessas igrejas também com esse processo de ação de garimpo ilegal? Veja, eu posso falar uma coisa, separar aqui duas coisas, né? Uma coisa é fato que você tem uma atuação histórica de missionários de diferentes, né, denominações evangélicas, pentecostais, enfim, etc., atuando em terras indígenas, muitas vezes de maneira irregular, obviamente, assediando essas pessoas, né, de forma absolutamente complicada, para ser generoso. Inclusive, parte dessa gente foi nomeada na FUNAI durante o governo Bolsonaro, missionários que atuavam em regulamento de terra indígena foram nomeados para cargos importantes na FUNAI durante o governo Bolsonaro. E sobre o que você falou especificamente, em 2017, eu passei meses investigando uma dessas ONGs evangélicas que recebem bilhões, já recebiam bilhões do governo e continuou recebendo, né? A Kaiowá, Missão Evangélica Kaiowá, que é sediada no Mato Grosso do Sul, e que atuava no DICEI Yanomami. Veja, estou falando em 2017, tem mais de 5 anos dessa matéria, foi uma matéria longa, gigantesca, publicada no Intercept na época, que agora o pessoal resgatou, porque a Kaiowá voltou à tona justamente pela questão Yanomami. Eles continuaram atuando no DICEI Yanomami, mas chegaram a atuar também no DICEI Leste, que é outro DICEI ali de Roraima, e atuam lá no DICEI do Mato Grosso do Sul, que é a origem, onde fica a origem, chegaram a atuar no Brasil inteiro, na época, quase 20 DICEIs, 19 DICEIs, são Distritos Sanitários Especiais Indígenas, recebendo bilhões do governo, para fazer o quê? Teoricamente, para contratar funcionários
e fazer esse pagamento aos funcionários. Mas a gente sabe, no caso da TI Yanomami, por exemplo, que essa logística de atendimento foi interrompida, que aviões da CESAI foram usados também por garimpeiros ilegais, que remédios, a cloroquina, que Bolsonaro tentou empurrar, né, para o país inteiro, inclusive lá na TI Yanomami, para tratar, entre aspas, a Covid, é usada para malária. E quando os indígenas precisaram da cloroquina para tratar malária, não tinha cloroquina, porque foi tudo despejado para a Covid. Você vê que coisa absurda, né? É um absurdo atrás do outro. Então, essa área assim, de saúde indígena, no caso da Kaiowá, que eu conheço muito bem, inclusive na época eu me reuni com eles pessoalmente, os dois chefes, cabeças da Kaiowá, e conversei com eles, sei lá, umas 2 horas, me prometeram, na época, de pé junto, que não iam continuar na saúde indígena, porque não valia a pena para eles, que eles eram muito cobrados, tinham muitas denúncias, e as pessoas vinham atrás dele falando um monte de coisa, e que era tudo um absurdo, não sei o quê, gente que é investigada, já era na época, o Ministério Público, polícia, etc. e tal. Renovaram esses convênios e continuaram, receberam quase R$1 bilhão na administração Bolsonaro, foi da época do Temer, né? Então, assim, a responsabilidade dessas pessoas, do Mandetta, que começou lá, que saiu do governo, o Mandetta quis mudar o sistema de saúde indígena, por exemplo, os indígenas não aceitaram. E aí não preciso nem dizer da responsabilidade do Pazuello e de companhia, né? A Silvia Wayampi, deputada bolsonarista que foi eleita agora por Roraima, se eu não me engano, Amapá, na verdade. Posso estar confundindo aqui os estados. Mas ela foi secretária da CESAI durante uma época. E ela é extremamente bolsonarista, inclusive estava aqui nos atos terroristas de 8 de janeiro. Uhum. Qual que é a responsabilidade dessa gente? Para onde foi todo esse dinheiro? Será que que não é só a Kaiowá, tem outras? Foi pelo Amapá. Foi pelo Amapá. Amapá, exatamente. Não é só a Kaiowá, você tem outras 2, 3, 4, 5 instituições que fazem essa gestão de funcionários da saúde indígena no Brasil afora. Para onde foi esse dinheiro todo? Será que realmente? Porque os indícios que tem da Kaiowá, eu, né, nesse caso eu conheço muito bem, são de coisas que, no mínimo, merecem investigação, né? E aí, claro, a gente está falando de uma logística extremamente complicada, né? Você vê a situação dos profissionais que vão atuar na saúde indígena, é muito difícil, é muito complicado. Na época aqui, eu falei do Romero Jucá, o Romero Jucá foi apontado como um dos padrinhos da Kaiowá. Nessa matéria na Folha, essa semana, sobre o Jonathan de Jesus e o seu pai, né, o Messias de Jesus, os dois, o Jonathan foi indicado ao TCU agora, um cargo vitalício importantíssimo, ligado também a coordenadores de saúde lá em Roraima. Então você vê como você vai puxando o fio desses deputados e parlamentares, senadores, etc., que apoiam o garimpo, todos eles atuaram. Bolsonaro faz isso desde os anos 90, quando ele é deputado. Ele não chegou no governo e precisou criar um novo. Não, ele tem um histórico gigantesco de atuação a favor do garimpo. A começar pelo fato dele, lá de quando ele estava no Exército, ainda realmente ele tirou férias e foi garimpar na Bahia, foi advertido pelo superior dele. Não, esse fulano, no caso Bolsonaro, é muito ambicioso, sai de férias, vai garimpar, né? Ele quer dinheiro. Né? E ele, né, os fatos provam que ele deu um jeito de entrar na política, com a ajuda da mídia na época, e montou uma organizaçãozinha criminosa familiar para desviar dinheiro público muito bem estruturada, que é o que ele está fazendo durante décadas. Mas ele atua a favor do garimpo desde os anos 90. Eu entrevistei um ex-parlamentar, ex-relator favorável ao PL original, o PL original que autoriza a mineração em terra indígena é do Romero Jucá também, nos anos 90. Eu entrevistei o Elton Ronelt, que é um ex-deputado, ex-líder do governo Temer, lobista, enfim, também amicíssimo do Bolsonaro, foi quem levou o Bolsonaro para fazer uma viagem pela Amazônia nos anos 90, em algumas terras indígenas e tal, daí que o Bolsonaro tira essa obsessão dele com o nióbio, por exemplo, porque tinha lá uma mina, ainda tem, né, uma jazida de nióbio no Amazonas, mas que não seja viável economicamente, o mercado mundial não precisa disso.
Então, todas essas coisas que o Bolsonaro colocou em prática para chegar na presidência, ele foi, né? Tem todo um acúmulo. E o caso do garimpo não é diferente. Segundo ele, o pai dele, ele tem o garimpo no sangue, porque o pai dele atuou em Serra Pelada. Então, sempre que ele dá um tempo que ele consegue, ele vai dar uma faiscada, como ele diz, né? Isso é palavras do Bolsonaro. Então, essa gente que tem o garimpo no sangue é que estava no governo até ontem, né? Por assim dizer. Até o fim do ano passado. Então, não é coincidência a situação a favor do garimpo. Não precisaram ser convencidos, assim, um esforço muito grande de convencimento para fazer Bolsonaro e companhia atuar a favor do garimpo. Já estava muito forte na trajetória de boa parte deles, incluindo o presidente. Muito bom, muito bem. Tem perguntas, Mafê? Pergunta sua? Você tirar alguma dúvida? Não, eu acho que era isso. Uma outra coisa que eu queria perguntar para o Maurício era sobre a questão do trabalho dos jornalistas com essa pauta, né? A gente viu sob o governo Bolsonaro um ataque maior, uma ameaça maior à integridade dos jornalistas, inclusive fisicamente tem a história do Dom Phillips, mas outros também, e também dos defensores de direitos humanos que trabalham com essas pautas. Como vocês do Observatório da Mineração encaram isso, se vocês sofrem ameaças e precisam enfrentar essas questões também para tocar o trabalho? De fato, o que a gente viu no governo Bolsonaro foi uma perseguição diária à mídia, à imprensa, né? Seja perseguição por ameaça, seja em redes sociais, né? O gabinete do ódio, né? Do Carlos Bolsonaro e companhia atuando para perseguir os desafetos, ou perseguir quem quer que seja que investigasse as questões do governo, ameaças físicas diariamente, né? De jornalistas que foram agredidos por bolsonaristas na rua, isso até, né, todos os anos, até a eleição, até dia 8 de janeiro, o jornalista que foi agredido, espancado, mantido em cárcere privado, né, teve seu celular roubado. Então, isso está completamente entranhado no modo de atuar bolsonarista, né, e de como os seguidores do bolsonarismo agem contra a imprensa, porque, obviamente, uma imprensa minimamente livre, que cumpra o seu papel, que investigue realmente os donos do poder, que vá atrás dessas questões extremamente espinhosas, que a gente sabe que não é fácil, porque, como disse, esse é um tema muito amplo e complexo, a gente sabe também a grande imprensa, principalmente, tem suas questões, né, suas ligações com financiadores, etc. e tal. Mas essa questão da segurança, assim, a América Latina é a região que mais mata, né, ativistas ambientais no mundo, e a mineração e o agronegócio estão lá no topo da lista de atividades que são as principais responsáveis por essas mortes e perseguições e tal. Estou falando de um relatório aqui da Global Witness, que publica esse relatório anualmente, os últimos relatórios mostram isso, além dos relatórios da CPT, né, de conflitos no campo, que também organizam esses conflitos, e você tem outros focados em mineração, do Comitê de Defesa dos Territórios frente à Mineração, que mostrou que em 2021, 1 milhão de pessoas foram envolvidas em conflitos com mineração no Brasil, direta e indiretamente. Ano passado, quase 800 mil pessoas. Então, assim, além do fato de que a mineração está no dia a dia de, literalmente, todos nós, está no dia a dia de todo mundo, não é só o ouro, é o minério de ferro, todos os principais minerais, nós estamos cercados deles, né? A sociedade depende, né, desse minério. Então, a questão da segurança é, de fato, muito complicada, mas quem é mais ameaçado não são as pessoas que vivem, né, especialmente nas regiões. São os ativistas, os jornalistas locais, né, de veículos menores, principalmente, que são mais ameaçados. Né? E a gente, claro, eu e os meus colegas, enfim, todo mundo que atua na área, você tenta se precaver, fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Sempre que você vai a campo, né, você faz uma pesquisa extensiva, você conta com apoio local, você não viaja sozinho, você conhece muito bem o terreno onde você está pisando, mas você consegue se precaver até certo limite. Né? O fato para fechar sobre isso, é que o bolsonarismo vai deixar esse legado por um bom tempo ainda. Os seguidores do Bolsonaro, as redes bolsonaristas, os financiadores, o agro, a mineração, o garimpo, como essas pessoas atuam na ponta, isso não vai
sumir, desaparecer ou arrefecer em pouco tempo, né? O país ainda vai demorar anos e anos, talvez décadas, para conseguir diminuir o impacto dessa liberação massiva de armas, desse ódio, dessa incitação a se perseguir jornalistas deliberada em todo lugar, o tempo inteiro, né? A gente ainda vai demorar muito tempo para conseguir lidar com esse legado, com essa herança e tornar o Brasil um país razoável, né? Falando aqui de um lugar minimamente razoável para se viver, para todo mundo, não só jornalista, obviamente, né? Principalmente quem é mais afetado por isso, e me parece que as coisas estão começando a mudar lentamente, mas por mais que o governo federal, central, se esforce, as chagas do bolsonarismo são muito profundas na sociedade, todos nós pagamos um preço muito alto por isso, e vamos levar ainda um bom tempo para transformar o Brasil numa democracia minimamente aceitável. É uma herança maldita, né, Maurício? Essa que é a real, assim. Eles falam tanto disso no discurso econômico, mas no final das contas, no meio ambiente e na sociedade, o agro deixou um rastro de destruição. Maurício, queria agradecer muito sua presença, gosto muito do seu trabalho, sou um admirador. Teve alguma coisa que a gente não perguntou que você queria acrescentar? Não, exatamente. É claro muita que coisa. Do garimpo, do lobby, tem muita coisa, poderia passar aqui horas falando, mas só, né, fazer um jabá básico, só convidar o pessoal que está assistindo a conhecer o Observatório, visitar o site observatoriodamineração.com.br, leia lá as matérias, tem várias matérias, né, cobertura não só sobre o garimpo, mas sobre o lobby, sobre a mineração industrial, Mariana, Brumadinho, outras situações, outras violações de direitos envolvendo a mineração, participação da mineração na crise climática, né, enfim, sobre todas as coisas que acontecem aqui em Brasília e nos estados. Então, é importante acompanhar, de fato, essas questões, acompanhar o observatório e acompanhar, como você citou no início aqui, a mídia alternativa em geral, valorizar realmente, contribuir, ajudar a financiar, né? Vocês têm aqui a campanha de vocês, o observatório também tem a forma de ajudar, pode ser via Pix, pode ser por apoio recorrente, todos esses sites também têm a sua maneira, né? Quase todos eles têm a sua forma de que o leitor pode apoiar, seja compartilhando, divulgando, valorizando, né, respeitando. E é importante, porque, como você falou, é um trabalho, jornalismo dá muito trabalho, gente, muito trabalho. Jornalismo investigativo sério dá muito trabalho. Né? Hard news, fofoca política, disse-me-disse, notinha em off, notinha de bastidor suspeita, isso repercutir, fala de rede social, isso é uma maravilha, né? Isso é muito lucrativo, rápido, fácil de fazer. Agora, jornalismo sério, investigativo, dá muito trabalho, é muito arriscado, é penoso, tem gente razoável fazendo, mas pelo tamanho do Brasil, é necessário muito mais, né, pessoas cumprindo essa função, e sem o apoio do público, seja ele de que maneira for, fica muito difícil, de fato, continuar. Então, faço também esse apelo aqui para que apoiem vocês, apoiem o Observatório, todos esses sites que você gosta, você, leitor, audiência em geral, acompanha, gosta, valoriza, compartilha, respeita, entende, vai atrás, que você vai achar coisa muito boa, que certamente você não vai ver em todo lugar por aí. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que a gente também quer te chamar mais vezes, até para a gente aprofundar esses assuntos, até porque você está se especializando nisso, é muito importante. Maurício, obrigado. Bom descanso e bom trabalho, se você ainda for trabalhar. Até mais, meu querido. Obrigada, Maurício. Valeu, gente. Um abraço. Bom trabalho. Um abraço. Tchauzinho. Valeu.